Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o What's Best com o Excel. Bom, e esse modelo é importante por quê? Porque é um modelo de transporte. E aí você vai falar, poxa, mas eu não tenho modelo de transporte, eu não preciso me preocupar com transporte. Bom, na realidade você precisa sim, porque modelo de transporte, na realidade, pouco importa o que você está transportando. Por exemplo, em finanças, você utiliza base em alguns modelos ou modelo de transporte. Por quê? Porque você, de certa forma, tem um dinheiro disponível em um local e você tem os destinos. Os destinos são, então, cada um dos investimentos que você pode utilizar aquele dinheiro. Então, às vezes, não necessariamente é um produto que você está transportando numa via, por exemplo, por caminhão, por avião, por qualquer forma. Às vezes, é dinheiro. Às vezes, podem ser pessoas que você precisa destinar em atividades. Então, esse tipo de modelo é extremamente importante por causa disso. Bom, então a gente vai ver aqui exatamente como que ele funciona e é muito importante que você saiba implementar esse modelo aqui no futuro. Bom, então esse modelo tem aqui as origens, como a gente pode ver aqui nessa primeira coluna, e os destinos. Então tem Baltimore, Cheyenne, Salt Lake City, Memphis e Wichita como origem, e destino aqui tem Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Omaha e Portland. Aqui dentro nós temos o custo desse arco. Só que nesse modelo tem uma coisa diferente que é muito importante, muito interessante que ele tenha isso, que é o seguinte, olha só, nós temos aqui uma variável de decisão que se chama Open Plant, ou seja, aqui nós vamos decidir se nós vamos abrir cada uma dessas origens, porque nós não precisamos abrir todas, nós podemos escolher. Olha, a gente pode ver, por exemplo, aqui, enviar para Boston. Qual é a forma mais barata de enviar para Boston? É a partir de Baltimore, que tem um custo de 400. Só que quando eu vou ver o meu custo fixo, se eu abrir a fábrica de Baltimore, ela me traz um custo muito alto, 7.650. É o meu maior custo. Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, o Wichita, que custa somente 2.500. E aí surge a dúvida, será que vale a pena então eu abrir o Wichita ou vale a pena eu abrir Boston? Vale mais a pena eu pagar um custo maior no custo variável aqui de envio ou vale mais a pena eu pagar um custo maior no envio e menor aqui no custo variável? Depende, você quer ter um menor custo variável ou você quer ter um menor custo fixo? Bom, você não quer ter nenhum nem outro, você quer ter um menor custo global. O menor custo global vai considerar tanto o custo de operação, que ele define aqui, por exemplo, se eu abrir essa fábrica, eu vou ter esse custo aqui. Se eu abrir essa outra, então agora eu vou ter o custo dessa, mas essa que é igual a 11.750. E eu tenho também o custo de transporte, então eu quero minimizar a somatória desses dois. Bom, esse modelo, deixa eu voltar aqui o que estava antes. Esse modelo tem duas abas, ele tem essa aba que se chama Shipping Costs, ou seja, o custo de envio, e aqui nós temos Amount Shipped, ou seja, a quantidade que foi enviada. Olha só, eu tenho que enviar para cidades uma quantidade, então olha só, para Atlanta eu tenho que enviar pelo menos 10 toneladas, para Boston 8, para Chicago 12, e assim por diante, 6, 8 e 11. E cada um dos meus fornecedores tem uma quantidade que ele pode enviar diferente. Por exemplo, o fornecedor de Baltimore, ou a fábrica de Baltimore, tem um envio máximo de 18 toneladas. Então, a gente precisa definir duas coisas aqui nesse modelo. Primeiro, quais vão ser as plantas que nós iremos abrir e quanto que nós vamos enviar de cada um para cada um. Bom, aqui nós estamos falando de planta, mas na realidade às vezes é fornecedor. Às vezes você pode ter um fornecedor que você precisa fazer um contrato, alguma coisa, e esse contrato seria então equivalente a esse custo aqui que nós temos, um custo fixo. Definir a parceria, por exemplo, com esse fornecedor, além do custo que você vai ter por produto. Você poderia incrementar isso também. Aqui no caso ele está considerando que muito provavelmente é a mesma empresa que que é responsável por tudo. Então aqui ela nem considera o custo do produto, porque ele está considerando aqui então que todos os produtos têm o mesmo custo, independente de onde ele é produzido. Então, o modelo aqui extremamente simples, não existe segredo algum. A nossa variável de decisão são
isso daqui, e elas são binárias também, ou seja, assumem valor de 0 ou 1, 0 quando não vou abrir a fábrica, e 1 quando eu abro. Automaticamente, quando eu abro a fábrica, ele adiciona um custo. Então, o modelo, sempre que possível, vai abrir o mínimo de fábricas possível. E também aqui ele vai enviar o mínimo possível, porque cada tonelada que ele envia tem um custo aqui que nós podemos observar. Bom, então vamos vir aqui no WhatsBash, vou clicar para solucionar, olha só, cliquei para solucionar, e ele chegou aqui na solução ótima. Na solução ótima, então, ele vai abrir 3 origens, o de Baltimore, o de Cheyenne e o do Memphis, com um custo total de operação mensal 15.250 e um custo de transporte de 31.588. Então aqui, ó, ele faz a soma produto dessa matriz que nós temos aqui com a outra matriz que nós temos aqui. Aqui também nós podemos ver quanto que é enviado de cada um dos locais. Por exemplo, a de Baltimore envia para Boston 8 toneladas, para Chicago 1 tonelada. Cheyenne manda 6 toneladas para Denver, 7 para Omaha e 11 para Portland. E Memphis manda 10 toneladas para Atlanta, 11 para Chicago e 1 para Omaha. Com isso, nós temos então o menor custo que nós podemos obter é 46.838. Bom, então esse modelo aqui é bem interessante porque você precisa saber utilizar esse modelo na prática, porque ele é a base praticamente da modelagem matemática, que você tem os recursos de um lado e você tem as destinações que você pode dar para esses recursos do outro lado. E você precisa fazer esse transporte aqui. E esse modelo mostra como que a gente faz isso. O que define quanto cada um vai receber e quanto cada um vai enviar são essas restrições daqui. Tanto da restrição que limita o máximo que eu posso enviar, quanto as restrições que estão falando o mínimo que eu preciso receber. Então, essa combinação de restrições é o que forma o modelo de transporte. Então, um modelo muito importante. Aqui no canal nós temos essa playlist com os vídeos sobre modelos utilizando o WhatsBash, então é bem interessante que você assista, e outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!